Ok. Bom, gente, boa noite. É o segundo vídeo que eu faço sobre esse tema do fim da busca espiritual. O que eu quero dizer um pouco com isso, né? Na verdade, tem amigo até de fora do Brasil. Tudo bem, Diego? Quanto tempo? How long? No, so long no see you. Eu às vezes fico assim sem palavra porque é um assunto muito que deixa a gente sem palavras. Essa é uma tradição que a gente chama de Advaita Vedanta. Eu vou até botar aqui para vocês verem nos comentários, e em cima também. Advaita Vedanta. E significa basicamente que não existe a separação. E o que isso quer dizer, né? É mais ou menos o seguinte, que quando a gente nasce, e depois de uma certa idade, a gente cria, ou por uma questão cultural, ou por uma questão do nosso cérebro, enfim, existe uma certa biologia nisso, é natural, mas a impressão que se dá, e todos os estudos científicos, entre aspas, mostram isso, que nós somos os únicos indivíduos que nós somos os únicos seres, vamos dizer assim, que cria um indivíduo, que cria um eu. Então, existe muitos outros animais que se comunicam, como a gente. A gente tem uma comunicação um pouco mais complexa. Esses animais têm vários tipos de comunicação. Olha, tem comida aqui, olha, tem perigo aqui, olha, nós estamos nesse lugar, nós já passamos por aqui. Tem vários tipos de comunicação. Então, os primatas e as baleias, os golfinhos, eles têm comunicações avançadas, mas eles não têm essa sensação, pelo menos até o que a gente consegue provar, do eu. E o que isso... Isso não é um problema, tá certo? Mas ele traz a criação de uma ilusão. O indivíduo, eu, Guilherme, por exemplo, tinha essa percepção de que o mundo, os outros indivíduos, as outras coisas eram separadas de mim. Então, eu me identificava neste corpo, eu me identificava aqui dentro, ou em algum lugar aqui, falava de consciência, onde está Deus, etc e tal. E eu passava a viver de uma forma em que eu tinha que chegar em determinados objetivos, ou me defender, perceber que eu estava aqui, e por eu estar aqui eu conhecia o mundo à minha volta, ou eu podia adquirir cada vez mais conhecimento para eu ter uma vida melhor. Percebe? E isso acontece com todo mundo. Muito poucas pessoas conseguem sair ou perceber que isso é uma ilusão, e ela é muito simples de acontecer, mas o indivíduo não vai estar mais nessa equação. Então, quando isso é percebido por nenhuma pessoa. Ou seja, o indivíduo sai da equação. É um pouco louco, eu concordo. Você, enquanto indivíduo, eu, enquanto indivíduo, não posso fazer nada com relação a isso. Então, o que eu quero dizer assim, a gente não pode fazer nada com relação a isso para ter esta realização. Eu não vou chamar de iluminação, porque tanto as palavras iluminação, divino, estar aqui agora, elas já perderam, elas já ficaram, eu vou dizer do jeito que eu entendo, tá?
elas já perderam o sentido. É como a palavra Deus. Cada um interpreta de um jeito, e na verdade essas palavras, iluminação, busca espiritual, encontrar o caminho, encontrar a resposta, elas na verdade reforçam o indivíduo. Elas reforçam que hoje eu não estou perfeito, que eu tenho que fazer alguma coisa para chegar lá. Que eu tenho que fazer alguma coisa, ou um processo espiritual, ou uma meditação, ou estar com um guru, ou ouvir essa palestra para encontrar uma resposta. E quem quer sempre uma resposta é o indivíduo. E sim, esta mensagem, esta comunicação, isso que eu estou falando, não é nada agradável, não faz nenhum sentido para o indivíduo. Ele não quer ouvir isso. Então esteja preparado para não gostar do que eu estou falando. Enfim, eu até vou comentar, Diego, se você quiser, um dia eu posso fazer essa comunicação, essa palestra em inglês, tá? Ou em espanhol. Se você quiser. Eu vou botar isso aqui depois para você, tá? Onde que eu tava? Vocês podem mandar pergunta, quem tiver online, eu não sei quantas pessoas estão aí, se vocês estiverem afim. Mas se existe alguma vontade, alguma intenção nessa comunicação, é fazer com que você perceba que não existe busca espiritual. Que o que pode acontecer é o fim disso. Em alguma medida é como se fosse uma explosão. Se isso é possível de ser entendível ou inteligível. E é praticamente isso que acontece. Eu estava conversando com uma amiga minha, Mari, eu não vou falar o sobrenome, porque eu não sei se ela autoriza, e ela estava perguntando, mas Gui, você teve depressão, você passou por uma dificuldade, você passou por momentos muito difíceis, isso que você está falando, o Advaita, o não dualismo, o Zen e o Taoísmo, etc., essas religiões mais orientais, elas, no coração, no início do que elas falam, a parte mais mística, mais misteriosa, elas estão falando a mesma coisa. Só que a gente não consegue entender isso. Então a gente cria nelas, o budismo, o Zen, o Taoísmo, o Advaita, a gente cria nelas um sistema, tá certo? Para a gente se proteger enquanto indivíduo. E ela me perguntou isso. Ah, Gui, mas você teve depressão, você passou por isso, você melhorou. Então, a grande questão é que, assim, nada disso muda. Essas coisas podem acontecer. E isso é muito frustrante para o indivíduo. Porque toda a proposta do budismo atual, ou do que ficou escrito, é de que o budismo é o fim do sofrimento. Por exemplo. Então, ele te dá a esperança, a sensação de que eu vou chegar numa resposta final. E quando eu faço isso, significa que eu estou julgando e que eu estou fazendo uma sentença de que o que está acontecendo agora, de que você, nesse momento, vamos dizer assim, já não é perfeito. Porque, no fundo, essa mensagem sobre a espiritualidade é que as coisas são como elas são agora, do jeito que está. Então, isso daqui que você está vendo, isso daqui que você está vendo aí, uma pessoa falando, você escutando, sentado numa cadeira ou com o celular na mão, já é o que você está buscando. Portanto, não existe distância, não existe essa separação. Você já é aquilo que você quer encontrar. Nada precisa ser feito. Isso não quer dizer deixe o mundo como está, o laissez-faire, laissez-passer, que essa minha amiga me falou. Ah, então eu não preciso fazer nada, nada precisa ser feito. Eu não estou falando isso. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é antes.
O que eu estou falando é que não existe um indivíduo, um autor ou uma autora para fazer alguma coisa. As coisas são feitas. Escutar acontece, pensar acontece, o corpo em movimento acontece, trabalhar acontece, dirigir o carro acontece, fazer uma transmissão está acontecendo. E é isso que é o divino. Isso aqui é que é maravilhoso. Nada mais. Simples assim. Alguns amigos me pediram para ser mais curto esse live. Então eu pensei em fazer no máximo 30 minutos, tá? Eu já tenho quase... Quanto tempo aqui? Tá. Eu tô olhando quanto tempo que eu tenho no meu celular que eu tô gravando no YouTube. Mas eu queria ver se vocês têm alguma pergunta, se isso faz algum sentido para vocês ou não faz nenhum sentido, que também é normal não fazer nenhum sentido. Tá certo? Aliás, eu preciso de ajuda para fazer transmissão, tá? Eu não sei fazer transmissão direito. Então, se vocês puderem me ajudar um dia desses, alguém, sobre transmissão no YouTube, eu estou tentando exatamente resolver aqui um problema. Eu consigo fazer no Facebook, que é mais fácil, mas não estou conseguindo fazer direito no YouTube. Mas tudo bem. Eu estou aqui pronto para vocês. Eu não sei quantas pessoas ainda estão ao vivo, tá certo? Eu vou esperar mais um pouco. Não sei se vocês querem ouvir mais alguma coisa. Eu posso até pegar um livro, mas é porque eu não tenho muita coisa para falar. Peraí. E o que eu quero dizer quando eu não tenho muita coisa para falar é que essa comunicação ela vai se resolvendo conforme as pessoas perguntam alguma coisa. Então eu estou vendo aí que tem algumas pessoas assistindo. Vocês podem fazer pergunta pelos comentários, tá? Eu tô vendo só tem o meu. Mas eu vou ler, como eu já falei uns mais de 10 minutos, eu vou pegar aqui qualquer desse livro, o segundo livro do Tao, né? Uma releitura. Olha aqui como ele vai bem nesse sentido, né? No início nada havia, do nada surgiu o Um. Todas as coisas a ele retornaram, pois ele não tem forma, não há modo de nomeá-lo. Ele não existe e não existe. Quando o chamamos de o tal, definimos nada como alguma coisa. O tal está além das palavras. Quanto mais falas sobre ele, mais distante dele ficas. Só quando estás verdadeiramente desapegado das palavras, ou mesmo do silêncio, consegues expressar a verdade. Percebe que quanto menos a gente fala sobre esse assunto, mais a gente consegue resolver o problema? É claro que essa interação, por isso que, inclusive, vale a pena ter uma interação pessoal. A gente fazer isso ao vivo. As pessoas estarem aqui presencialmente.
Eu fico, às vezes, sem palavras, porque eu às vezes quero uma provocação de quem está aí, né? E eu vou jogar uma outra bomba aqui. Uma outra bomba que também foi percebido por esta pessoa que vos fala é que livre-arbítrio e direito de escolha, ou a opção de escolher, que a gente aparentemente tem todos os dias, então vou repetir, livre-arbítrio e a opção de escolher alguma coisa são ilusão. Também são uma ilusão. Elas não existem. Porque todo o objeto derivado do indivíduo não existe. Se o indivíduo e o eu é uma ilusão, a opção de escolher e de livre-arbítrio, ela não existe. Ela só existe dentro deste jogo que a gente sonha. A tradição indiana chama de Maya, por exemplo, que é essa roda da ilusão, ou Lila, esse jogo da brincadeira, ou o Sansara, que é o morrer e viver e voltar sempre numa roda viva, acontece porque tem um indivíduo. E o indivíduo que cria essa ilusão de que ele tem livre-arbítrio e escolha. Porque senão ele não conseguiria nem aguentar a si mesmo. Entende? Qual seria a função dele se ele não pode escolher e se ele não pode ter livre-arbítrio? Mas essa é uma... E isso está acontecendo agora. Ou seja, a gente tem um reforço, a gente tem toda a impressão de que a todo momento eu estou fazendo escolhas. Que sou eu que fiz e abri o computador e fiz essa live. Dentro da ilusão, eu continuo falando isso. Eu não estou falando para ninguém sair por aí, no trabalho, na rua, e começar a falar essas maluquices que eu estou falando. Isso é loucura completa. Mas é uma loucura libertadora. É uma loucura infinita. Quando isso é percebido, existe sim uma quebra com tudo que existia antes, e isso existe. Isso acontece. Mas assim que ela acontece, você percebe que nada que tinha antes, nem o eu, nem o indivíduo, nem o seu nome, nem quem você era, nada disso existia ou precisou existir. E isso já está acontecendo agora. E eu não estou falando que o corpo não existe, que o cérebro não existe, que as coisas acontecendo não existem. Elas existem e não existem. Isso é um tema que a gente pode falar depois. Até a física já percebe isso, e outros estudos já percebem, que as coisas que estão aqui são aparentes. Mas não vamos entrar nisso agora. Livre-arbítrio e escolha são sonhos. É como se eu estivesse vivendo um sonho. Inclusive tem um poema, né, uma passagem uma história do Chuang Tzu, que é um taoísta, que ele fala isso. Ele fala: sonhei que eu era uma borboleta. Quando eu acordei, eu fiquei na dúvida se era eu que estava sonhando que era uma borboleta, ou se eu sou uma borboleta sonhando que sou um homem. É esse mistério, essa jogada. E dá para eu arriscar e chamar isso de uma brincadeira divina. Tudo bem. A gente vai fazer vai chamar assim, é uma brincadeira. Mas quando você perceber que nada disso era necessário, você vai perceber que nada disso era necessário no momento, para trás, para frente. Nada disso foi necessário. Você nunca existiu. E isso é altamente perigoso e altamente detestado pelo indivíduo. Enquanto eu estou falando isso, se você realmente está me ouvindo, você vai falar: cara, o Guilherme viajou na maionese, ele tá louco, interna esse cara.
esta mensagem não quer ser recebida, o indivíduo não quer ouvir isso. Porque significa o fim dele. E muitas vezes a gente fala a morte do indivíduo. De novo, não significa uma morte do corpo e uma morte da mente. Tá certo? O corpo, a mente, isso junto aqui, não tem uma separação, continua funcionando. Você vai me chamar de Guilherme na rua, eu vou atender. Tá certo? Mas essas coisas todas são ilusórias. Elas não existem em termos objetivos. Isso não é filosofia, isso não é religião, isso não é místico, isso é provável. É possível de prova. A maioria dos cientistas hoje, os físicos, eles estão chegando nas mesmas conclusões. As conclusões científicas cada vez mais modernas mostram que o indivíduo e o eu e o ego criado dentro do cérebro, ele é irreal. Durma com esse barulho. E é isso que eu estou falando aqui. Essa mensagem do Advaita Vedanta, que é o não dualismo, a mensagem mais pura do Zen budismo, a mensagem mais antiga, mais pura do budismo tradicional, a mensagem mais pura do taoísmo é essa mensagem. Você, enquanto tudo isso que você vem pensando, não existe. Gente, se não tiver nenhuma pergunta, eu vou para os finalmente. Eu não sei se vocês querem que eu leia mais um texto. Eu posso ler mais um texto aqui. Eu queria achar esse texto do... Eu vou ler só o comentário sobre esse texto do taoísmo, que ele encaixou muito bem com o que eu estava falando aqui. Então, no começo, olha só, como se fosse uma comparação aqui, quem está interpretando sou eu, tá? Esse texto pode ter várias interpretações. No início, nada havia. Do nada surgiu um. Quando eu sou criança e eu não percebo a separação de nada, e não significa que existe uma integração com o todo. Quando eu falo integração com o todo, significa que existem duas coisas, o todo e eu. E existe uma integração. Nem isso existe. Só o que existe é tudo. É isso. É a totalidade. Não tem duas coisas para se integrarem. Não há separação entre eu, o computador, nada disso aqui. Tem comprovação entre partículas que estão a milhares de anos-luz, milhares, que eu só consigo provar a existência e as funções dela em correlação completa com uma outra partícula a milhões de anos-luz de distância. E elas funcionam juntas. Olha como a natureza, a física, ela dá recados o tempo inteiro pra gente de que a resposta é que não existe essa separação. Todas as coisas a ele retornam ao um, pois ele não tem forma, não há modo de nomeá-lo. Ele não existe e não existe. Quando o chamamos de o tal, definimos nada como alguma coisa. O tal está além das palavras. Quanto mais você fala sobre ele, mais distante dele fica. Só quando você está verdadeiramente desapegado das palavras ou do silêncio, consegues expressar a verdade. Ah, o tal, o tal. Quando falamos dele, o vasto não é vasto o bastante e o sutil parece ridiculamente tosco. O único modo de abordá-lo é através do paradoxo. Ficar fora do caminho até que a linguagem morda a própria cauda. E um pequeno schwatzpá não dói. Que é como se fosse uma
uma batida. A palavra Yiddish, chutzpah, costuma ser definida como atrevimento, mas é mais que isso. É atrevimento como uma pena no chapéu. É o som de 3 mãos batendo palma. É um sanduíche de mortadela entrando de gaiato numa festa com taças de champanhe. Não é uma coisa boa ou má, mas tendemos a sorrir ou arfar ao nos depararmos com ela. Embora não haja um ideograma chinês para chutzpah, este capítulo é um perfeito estudo de caso. Portanto, se quando mais falamos do tal, mais nos distanciamos dele, por que falar então sobre o tal? Mais nos distanciamos dele então. Por que falar sobre dele então? Mas tudo bem, a gente fala. Comecemos pelo começo, que é igual a 0. Um belo número redondo, que é a ausência de números. Dessa ausência surge o 1, como já está atarantado. Mas há mais. Se o 0 se transmutar no 1, 0 é igual a 1. Isso é demais para os fundamentos da matemática e é demais para o indivíduo. Depois, a partir do 1, após uma fração de um nano instante, com um bang, surge a multiplicidade infinita. Por fim, o infinito retorna ao 1, que se iguala ao 0. Mas o 1 não existe. Não existe também. É impossível limitá-lo a qualquer uma dessas categorias mentais. Portanto, quando dizemos todas as coisas são 1, estamos mentindo descaradamente. Como a realidade está além da concepção, como podemos ousar falar sobre ela? Mas falamos. E há algo de afetuoso nesse ousar. Se nada mais, ao menos nos faz pensar. Até melhor, nos faz não pensar. O que pode ser a ideia disso tudo. Bom, já deu aqui 27 minutos. Eu acho que as pessoas ou estão com medo de fazer pergunta ou não gostam muito de mim. Mas tudo bem. Eu vou, de novo, deixar as mensagens que eu vinha dizendo até agora. 1. Quando a gente é muito criança, até uma certa idade, 18 meses, 2 anos, alguma coisa assim, a gente começa a criar a identidade de um indivíduo no corpo. E a partir disso, gera um monte de ilusão. A gente constrói um sonho, que é o sonho do indivíduo. O sonho do eu sou isso, eu sou aquilo outro. E tudo isso é um sonho. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada bom, nem ruim. Nada precisa ser mudado. Essa é a principal mensagem do Vedanta, do Advaita Vedanta, do não dualismo. Tudo o que pode acontecer é, em algum momento, esse indivíduo sair da jogada, ele deixar de ser a força que está no teu corpo, e isso acontece a partir de lugar nenhum, de força nenhuma, nada está sendo feito por ninguém. E aí você vai perceber que isso já era o que estava acontecendo desde sempre. E isso é uma mensagem maluca, isso é uma mensagem que não faz nenhum sentido para o indivíduo, porque todo indivíduo quer ter algum resultado. Ele quer fazer coisas boas, aproximar sensações boas, manter sensações boas e se afastar de sensações ruins, experiências ruins, momentos ruins. Era o que vinha acontecendo com a pergunta que minha amiga Mari me fez. Mas, Guilherme, você teve, e eu tive vários, na verdade, momentos de depressão, de tristeza profunda, de tomar remédio, de ir para terapeuta, etc, etc, etc. O que eu acabei de falar? O indivíduo continua enredado, emaranhado numa história, no tempo, que acontece mais ou menos no momento em que ele se identifica, ou por causa de uma força cultural, porque todo mundo ensina a criança a fazer isso, ou porque a gente já tem isso aqui no cérebro preparado, a gente começa a identificar, e a partir daí começa a minha história.
a minha vida, a história da minha vida. E aí a gente pode entrar nessa discussão, que não vale a pena. Porque o que eu estou querendo dizer aqui é sobre a possibilidade disso acabar. E é claro que quando existe o fim do indivíduo, do eu, do ego, nesta equação, nada muda. Nada muda. Ou seja, esta pessoa, corpo que está aqui, isto que você está vendo, continua funcionando. Vai continuar trabalhando, vai continuar vivendo, é vida normal. É isso que a gente não entende, porque a gente quer algo especial. A gente quer, a gente não pode, sabe? A gente não consegue concordar com a possibilidade de que tudo é isso daqui que eu tô vendo. O fim da busca espiritual, ela pode acontecer a qualquer momento. Ela, na verdade, já está acontecendo, só que o indivíduo não está vendo. Portanto, fica o meu convite para a gente se encontrar pessoalmente. Quem quiser me ajudar a produzir encontros presenciais, eu estou à disposição. Eu tenho feito isso às quartas-feiras, vou fazer quarta-feira que vem de novo, às 8 horas, ao vivo na internet. Quem quiser vir até aqui em casa me escutar presencialmente é muito diferente, porque a pergunta ao vivo ajuda a chegar mais perto dessa explosão do eu. E eu estou à disposição, quem quiser me ligar, pode me ligar, ou mandar um WhatsApp, me manda um inbox aqui que eu respondo, ou mandar comentários aqui, que a gente pode falar depois. Certo? Fique com essa... eu também falei um pouco sobre isso, para alguns que estão aí, sobre o fato de que não existe livre-arbítrio nem escolha. Eu não sei se a Mari, que entrou aí, ainda está aí. Mari, não tem nada para fazer com o seu problema, viu? Deixa ele aí que ele se resolve sozinho. O mais louco disso é que se existe alguma coisa que pode acontecer, é você perceber que não tem você como dona, autora das dores que você diz ter. Essas coisas podem acontecer ao corpo e elas não vão deixar de acontecer. A ilusão que a gente tem de que o Gandhi, a Madre Teresa de Calcutá, Jesus Cristo, o Buda, eles não tinham sofrimento, ela é completamente louca. Ela não é possível. O corpo tem essas coisas. A mente elabora isso. A mente é feita para ter emoções, ela cria emoções. Ela cria pensamentos que vão dar resposta no corpo. Tristeza, alegria, amor. Eu até posso me arriscar a dizer que depois que existe essa percepção de que o eu não existe, de que não existe separação, essas coisas teriam menos tempo ou menos força, mas não é verdade. Porque se eu fizer essa proposta para você, eu estou tentando te agarrar para um processo. Olha, Mari ou qualquer um que está ouvindo. Se você fizer isso e me escutar, você vai chegar num momento melhor para você. Você vai chegar num momento em que as suas emoções, o seu sofrimento, a sua tristeza, as dores no corpo, elas não vão ser tão fortes. Isso não existe na prática. Eu respeito todas as falas, os gurus, os mestres, etc e tal, mas a minha experiência, a experiência de vários palestrantes como eu, é de que isso é totalmente bobagem. É totalmente bobagem. É claro que a mente, e isso pode acontecer no tempo, mas isso não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com aquilo que a gente é, com o infinito. Acontecimentos no corpo, eles acontecem. As emoções durante um tempo vão estar melhores elaboradas. Então, o sofrimento vai estar menos sofrimento, vamos dizer assim.
A alegria vai estar mais alegria, mas isso acaba, é temporário. Portanto, eu também não estou dizendo que você tenha que parar ou deixar de fazer qualquer coisa. Se você faz terapia e gosta de fazer terapia, continua fazendo terapia. Se você gosta de fazer meditação e quer continuar fazendo meditação, faça a meditação. Eu não sou a pessoa que vou falar isso para você. Eu não sou pai de ninguém, nem mãe de ninguém, para dizer nada. E essa é a questão. Não tem essas figuras. Acabou a hierarquia. Acabou. E não quer dizer que nós vamos fazer qualquer coisa, virar putaria e o mundo vai ter... Não. As coisas acontecem de forma natural. Então, para mim, se eu tenho que dizer alguma resposta para essa minha amiga que perguntou, mas o que aconteceu com a sua vida, que você tinha depressão, você estava triste? A única coisa que acaba é a sensação de que essas coisas aconteciam para mim, comigo. E eu não sei te explicar que efeito e que diferença tem isso. E ele também não significa que depressão, sofrimento, tristeza vão deixar de acontecer. Não vão deixar de acontecer. Elas acontecem mesmo assim. Ah, Guilherme, mas então tudo isso que você está me falando não faz diferença nenhuma? Não faz diferença nenhuma. Você escutar o que eu estou falando. Ai, caceta. É porque falar isso que eu vou falar agora é realmente falar o seguinte: se você escutar o que eu estou falando ou não escutar o que eu estou falando, não faz diferença nenhuma. Você ficar ou não ficar, não faz diferença. Certo? Então, para que eu estou aqui? Primeira coisa que eu diria é que, e para encerrar, todas as pessoas que entraram, não foram elas que entraram para ouvir. Porque se a ilusão é a ilusão de que o eu existe, não teve ninguém que tomou essa decisão para entrar aqui ou não. Essas coisas aconteceram sozinhas. Entrar para ouvir um live aconteceu por algumas pessoas. Certas pessoas estão escutando. É só isso. Ninguém, não tem um autor, uma autora que tomou essa decisão de escutar isso daqui que está sendo falado. Portanto, sim, o eu é uma ilusão. A partir do eu vem todas as coisas. Quando esse eu explode ou deixa de existir, o que muda é que você via que não precisava de mais nada para você chegar no ilimitado. Isso aqui que já é. As coisas já são o que elas precisam ser. Nada precisa ser mudado. No entanto, todas as coisas continuam acontecendo. E é exatamente esse paradoxo, essa contradição, que o ser humano, o indivíduo dentro do ser humano, não quer aceitar. Bom, boa noite. Eu vou deixar aí o vídeo e eu vou deixar o meu link no post e o link do YouTube também. Tá bom? Quarta-feira eu estou de volta. Obrigado, boa noite.